Quando você ouvir o que essa criança disse, vai entender por que um homem que tinha tudo desmoronou. E por que depois ele nunca mais foi o mesmo. Porque existem verdades que destroem e outras que salvam. Essa história tem as duas. E ela começa em uma noite que deveria ser comum, mas que se transformou no pior pesadelo que um pai poderia viver. Eduardo Fonseca não era apenas rico. Ele era o tipo de homem que fazia coisas acontecerem. Empresário, dono de uma das maiores construtoras do estado. Prédios, shoppings, condomínios de luxo. Seu nome estava em placas por toda a cidade. As pessoas o respeitavam. Algumas o temiam, outras o invejavam. Mas nada disso importava quando ele chegava em casa. Porque lá ele não era o Eduardo Fonseca, o empresário implacável. Ele era só o pai do Theo. Theo tinha 6 anos, cabelo castanho bagunçado, olhos curiosos que pareciam fazer 1000 perguntas ao mesmo tempo, e aquele jeito de criança que ainda acredita que o mundo é bom. A mãe de Theo, Carolina, havia morrido em um acidente de carro 2 anos antes. Desde então, Eduardo criava o menino sozinho, ou tentava, porque ele sabia que não era perfeito. Trabalhava demais, viajava demais. Prometia demais e cumpria de menos. Mas amava. Deus, como ele amava aquele menino. Pai, quando você vai me ensinar a dirigir? Theo perguntou uma noite enquanto jantavam. Eduardo sorriu. Quando você crescer. Mas eu já sou grande. Você tem 6 anos, Theo. E meio. 6 e meio. Eduardo riu. Aquele riso raro que só o filho conseguia arrancar dele. Tá bom. Quando você fizer 7, a gente treina no sítio. Combinado? Theo abriu o maior sorriso. Combinado! Eles bateram as mãos. Uma promessa selada. Mas algumas promessas nunca são cumpridas. Foi numa sexta-feira, final de tarde. Eduardo estava em uma reunião quando recebeu a ligação da babá. Senhor Eduardo, o Theo está com febre alta. Ele não para de vomitar. Eduardo dispensou todo mundo, pegou o carro e foi para casa. Quando chegou, encontrou Theo deitado no sofá, pálido, tremendo. Oi, campeão, como você tá? Theo tentou sorrir, mas não conseguiu. Tô com dor de cabeça, pai. Dói muito. Eduardo tocou a testa do menino. Estava fervendo. Vamos ao hospital, tá bom? Rapidinho. Ele pegou Theo no colo. O menino era leve demais, quase não tinha peso. No carro, Theo começou a gemer baixinho. Eduardo olhava pelo retrovisor, o coração apertado. Aguenta firme, filho. Já tá chegando. Mas quando chegaram ao hospital, as coisas pioraram rápido, muito rápido. O Hospital São Lucas era particular, caro, um dos melhores da cidade. Mas naquela noite estava um caos. Gritos, macas sendo empurradas, médicos correndo de um lado para o outro. O ar cheirava a álcool, suor e desespero. Eduardo entrou gritando, meu filho precisa de atendimento, agora. Uma enfermeira se aproximou. Senhor, por favor, todos aqui precisam de atendimento. Vou registrar a entrada dele e... Você não entendeu, meu filho está mal. A enfermeira olhou para Theo, viu a palidez, os lábios roxos, a respiração irregular. Peguem uma maca, agora! Levaram Theo às pressas. Eduardo tentou seguir, mas foi barrado. Senhor, o senhor precisa ficar aqui. Eu sou o pai dele, e é por isso que precisa deixar a gente trabalhar. Eduardo ficou parado, impotente, enquanto levavam seu filho para dentro daquela porta branca. E tudo o que ele pôde fazer foi esperar. Esperar enquanto o tempo parava. Esperar enquanto o medo o consumia. Esperar enquanto, do outro lado da porta, algo dava terrivelmente errado. Passaram-se horas. Eduardo andava de um lado para o outro. Ligava para todo mundo. Amigos, advogados, médicos particulares, qualquer um que pudesse ajudar. Mas ninguém sabia de nada. Até que, finalmente, a porta se abriu. Um médico saiu, jovem, cansado. Com aquele olhar que Eduardo nunca tinha visto pessoalmente, mas reconheceu na hora. O olhar de quem vai dar a pior notícia da vida de alguém. Senhor Fonseca. Eduardo se aproximou. As pernas tremiam. Como ele está? O médico respirou fundo.
Nós fizemos tudo o que podíamos, mas infelizmente houve uma parada cardiorrespiratória. Tentamos reanimar por mais de 40 minutos, mas eu sinto muito. O mundo parou. Eduardo ouviu as palavras, mas elas não faziam sentido. O quê? Seu filho. Ele não resistiu. Não. Senhor Fonseca. Não. Eduardo agarrou o médico pela gola do jaleco. Você está mentindo. Ele estava bem. Ele estava vivo. Senhor, por favor. Seguranças apareceram. Seguraram Eduardo. Ele gritava, chorava, debatia-se como um animal ferido. Ele é só uma criança. Só uma criança. Mas gritar não muda nada. E quando finalmente o deixaram ver o corpo do filho, Eduardo desejou estar morto também. Porque nenhum pai deveria ter que ver aquilo. Nenhum. O funeral aconteceu 3 dias depois. Choveu. Uma chuva fina, triste, que parecia chorar junto. Centenas de pessoas compareceram. Empresários, políticos, amigos, conhecidos. Pessoas que Eduardo nem sabia que existiam. Todos dizendo a mesma coisa. Meus sentimentos. Estamos aqui para o que precisar. Ele está em um lugar melhor. Eduardo não respondeu ninguém. Ficou sentado na primeira fileira, olhando para o caixão pequeno demais, branco demais, real demais. Dentro dele, seu filho. Ou pelo menos era o que diziam. Quando chegou a hora de fechar o caixão, Eduardo se levantou, caminhou até lá, tocou a madeira fria. Me desculpa, filho. Me desculpa por não ter te protegido. E então, eles fecharam e levaram embora. E Eduardo sentiu que uma parte dele foi enterrada também. Nos dias seguintes, Eduardo se trancou em casa. Não atendia telefone, não abria a porta, não comia. Ficava no quarto de Theo, olhando os brinquedos, a cama bagunçada, os desenhos na parede, uma bola de futebol no canto, uma foto dos dois na praia. E a última coisa que Theo tinha desenhado, os dois de mãos dadas com um sol sorrindo no céu. Eduardo pegou o desenho e chorou. Chorou como não chorava desde a morte de Carolina. Chorou até não ter mais lágrimas, até sentir que estava vazio, até desejar que a dor parasse. De qualquer jeito, mas a dor não para, ela só muda de forma. 2 semanas depois, Eduardo acordou com uma sensação estranha. Algo estava errado. Ou talvez algo sempre esteve errado. Ele não sabia explicar, mas sentia, no fundo do peito, algo puxando. E então tomou uma decisão. Voltou ao Hospital São Lucas. Não sabia por quê. Talvez só quisesse ver o lugar onde Theo havia morrido. Talvez quisesse entender, ou talvez inconscientemente quisesse encontrar culpados. Ele entrou pelo pronto-socorro. As mesmas luzes, o mesmo cheiro, o mesmo caos. Mas agora ele via diferente. Via as macas encostadas, os corredores apertados, os médicos exaustos. Via um sistema à beira do colapso e se perguntou, será que Theo teve a atenção que merecia? Ele caminhou pelos corredores, sem rumo, apenas observando, até que parou, porque viu algo, ou melhor, alguém. Era uma criança, um menino de uns 8, 9 anos, magro, pálido, sentado sozinho em uma cadeira de rodas, perto de uma janela. Ele olhava para fora, quieto, como se esperasse por algo que nunca viria. Eduardo não sabe por que se aproximou. Talvez porque o menino parecia tão sozinho quanto ele. Oi, Eduardo disse, tentando sorrir. O menino virou a cabeça, olhos fundos, mas vivos. Oi, você está bem? O menino deu de ombros. Mais ou menos. Tô esperando a enfermeira. Eduardo assentiu. Ia embora quando o menino falou. Você é o pai do Theo, né? Eduardo congelou. Virou-se devagar. Como você sabe o nome do meu filho? O menino olhou para ele. E havia algo naquele olhar. Algo triste. Algo antigo. Eu estava aqui naquela noite quando vocês chegaram. Eu vi. Eduardo se agachou na altura do menino. Você viu o quê? O menino hesitou. Então sussurrou. Eu vi ele chamar por você. Depois que você saiu. O mundo parou. O quê? Ele chamou pai. Baixinho, mas eu ouvi.
Eduardo sentiu o ar faltar. Isso não é possível. Ele estava vivo, o menino completou. Mas os médicos não perceberam. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, impossível. Eduardo agarrou os braços da cadeira de rodas. O que você está dizendo? O menino olhou ao redor, nervoso. Eu não devia contar, mas eu achei que você precisava saber. Saber o quê? E então o menino disse algo que mudou tudo. Eles levaram outra criança, achando que era ele. Eduardo não conseguia respirar. O que você quer dizer? O menino engoliu seco. Tinha outra criança internada naquela noite. Um menino pobre. Não tinha ninguém com ele. E os dois tinham o mesmo tipo de problema. Febre alta. Convulsões. E quando aquele menino morreu, os médicos confundiram. Levaram o corpo errado. E seu filho? Ele ficou. Eduardo sentiu as pernas falharem. Apoiou-se na parede. Isso não faz sentido. Eu cesse o corpo. Eu vi meu filho. Será mesmo? O menino perguntou, baixinho. Ou você viu o que te mostraram? Eduardo fechou os olhos. Tentou lembrar. O corpo coberto, o rosto pálido, os cabelos, a altura. Mas ele tinha realmente olhado direito? Ou estava tão destroçado que apenas aceitou? Onde ele está? Eduardo sussurrou. Não sei, mas se eu fosse você, eu procuraria. E então, uma enfermeira apareceu, levando o menino embora. Eduardo ficou parado, sozinho, tremendo, com uma pergunta martelando na cabeça. E se fosse verdade? Eduardo não perdeu tempo. Procurou o diretor do hospital, exigiu respostas. Houve algum erro na identificação do meu filho? O diretor franziu a testa. Senhor Fonseca, entendo sua dor, mas não houve erro. Os procedimentos foram seguidos corretamente. Eu quero ver os registros daquela noite. Isso não é possível sem... Eduardo bateu a mão na mesa. Eu vou processar esse hospital. Vou acabar com a reputação de todos vocês, a não ser que me mostrem os registros. Agora. O diretor hesitou. Então, cedeu. Eduardo passou horas analisando fichas, nomes, horários, prontuários, e então encontrou 2 crianças internadas na mesma noite, mesma ala. Sintomas idênticos. Theo Fonseca, 6 anos, e Jonas Silva, 6 anos, sem acompanhante, sem família presente. Eduardo sentiu o sangue gelar. Quem é Jonas Silva? A enfermeira que o ajudava ficou pálida. Um menino que chegou sozinho, foi encontrado na rua, teve uma convulsão, morreu algumas horas depois. E onde ele foi enterrado? No cemitério público. Vala comum. Eduardo fechou os olhos. E meu filho? Onde está meu filho? Silêncio. Preciso saber. Agora. A enfermeira tremeu. Tem uma ala no hospital para casos prolongados, pacientes em coma, sem familiares, casos sem solução. Eduardo levantou-se. Me leve até lá. A ala ficava no subsolo, longe dos olhares, longe da vida. Era um lugar frio, silencioso, com cheiro de desinfetante e abandono. Eduardo caminhou devagar, olhando cada leito, crianças dormindo, ou algo parecido com dormir, conectadas a máquinas, sozinhas. Ninguém visitava, ninguém se importava. E então ele viu, no final do corredor, um menino, pequeno, magro, cabelo castanho. Eduardo parou. Deu um passo, outro, mais um, até ficar ao lado da cama. E quando olhou para o rosto daquela criança, o mundo desmoronou. Era Theo. Eduardo não conseguiu se mover. Suas pernas travaram, sua mente travou. Ele apenas olhava para o filho, vivo, pálido, conectado a tubos, mas vivo. Theo, ele sussurrou, tocou a mão do menino, quente, pulsando. E então Eduardo desabou. Caiu de joelhos ao lado da cama, segurou a mão de Theo com as 2 mãos. Chorou. Meu filho, meu filho. Ele beijou a mão pequena, a testa fria, o cabelo bagunçado. Me perdoa por ter acreditado, me perdoa por não ter procurado. As lágrimas caíam sem parar. Eu tô aqui agora, eu não vou embora.
Nunca mais. E ficou ali, segurando, chorando, rezando, porque Theo estava vivo. Contra tudo, contra todos, ele estava vivo. Eduardo moveu montanhas, trouxe os melhores médicos do país, neurologistas, especialistas, qualquer um que pudesse ajudar. Pagou qualquer tratamento, não importava o custo. E ficou, dia e noite, ao lado de Theo, conversava com ele, contava histórias, cantava as músicas que o menino gostava. Lembra da nossa promessa, Theo? Você vai fazer 7 anos e a gente vai treinar no sítio, você e eu. Os médicos diziam que as chances eram pequenas, que o dano cerebral era grande, mas Eduardo não se importava com chances, ele se importava com milagres, e milagres acontecem quando a gente não desiste. Passaram-se dias, semanas, até que, um dia, Eduardo estava lendo um livro em voz alta quando sentiu um movimento. Olhou para baixo. Os dedos de Theo se mexeram. Eduardo largou o livro. Theo! Os olhos do menino tremeram, abriram, devagar, confusos, e focaram no pai. Pai? Eduardo desmoronou, abraçou o filho, chorou tanto que não conseguia respirar. Eu tô aqui, filho, eu tô aqui. E Theo, fraco, mas vivo, sussurrou. Você não esqueceu de mim. Eduardo segurou o rosto do menino com as 2 mãos. Nunca, eu nunca vou esquecer de você. Eduardo não esqueceu do menino, aquele que havia contado tudo. Descobriu que ele se chamava Gabriel, tinha 9 anos. Estava sozinho no hospital porque a mãe trabalhava 3 empregos e não tinha tempo de ficar com ele. Gabriel tinha uma doença rara, precisava de remédios caros, cirurgias, acompanhamento constante, mas não tinha dinheiro. Eduardo foi até ele. Por que você me contou? Gabriel deu de ombros. Porque eu ouvi e porque, se fosse comigo, eu ia querer que alguém contasse para o meu pai. Eduardo se agachou. Você salvou meu filho e agora eu vou salvar você. Ele pagou todos os tratamentos de Gabriel, contratou os melhores médicos e mais, conheceu a mãe dele, uma mulher cansada, mas forte, que trabalhava até não aguentar mais, só para dar o básico para o filho. Eduardo a contratou, deu um emprego digno, um salário justo e disse: você não vai mais trabalhar em 3 lugares. Seu lugar é ao lado do seu filho. Eduardo nunca mais foi o mesmo. Ele vendeu empresas, doou dinheiro, reformou alas inteiras do hospital, criou protocolos para evitar erros, contratou mais médicos, melhorou as condições. E toda semana visitava a ala dos esquecidos, conversava com as crianças, levava brinquedos, presentes, porque ele entendeu algo que nunca tinha entendido antes. A dor não escolhe classe social, o abandono não escolhe sobrenome, e ninguém merece ser esquecido. Eduardo nunca mais foi o mesmo. Ele vendeu empresas, doou dinheiro, reformou alas inteiras do hospital, criou protocolos para evitar erros, contratou mais médicos, melhorou as condições e toda semana visitava a ala dos esquecidos, conversava com as crianças, levava brinquedos, presentes, porque ele entendeu algo que nunca tinha entendido antes. A dor não escolhe classe social, o abandono não escolhe sobrenome e ninguém merece ser esquecido. Parte 16. O final. 2 anos depois, Eduardo estava no sítio. Theo, agora com 8 anos, corria pelo gramado. Saudável, feliz, vivo. Gabriel estava lá também, rindo, brincando. E Eduardo observava, com um sorriso no rosto e o coração cheio. Pai, vem brincar! Theo gritou. Eduardo levantou-se, caminhou até eles, e enquanto brincavam, ele pensou: quase perdi tudo, mas ganhei algo maior. Porque aprendi que a vida não é sobre o que temos, é sobre o que fazemos com o que temos. É sobre não desistir, é sobre ouvir, enxergar, se importar. É sobre ser humano, mesmo quando dói, especialmente quando dói. Porque no final, não é o dinheiro que salva, é o amor. E o amor nunca desiste, nunca. Se essa história te tocou, lembre-se,
Alguém perto de você pode estar pedindo ajuda. Talvez você não ouça as palavras, mas se prestar atenção, vai ouvir o silêncio, e às vezes é o silêncio que mais grita. Não ignore, não abandone, porque todos nós, em algum momento, precisamos de alguém que não desista da gente. Seja essa pessoa.